E aí, tá voando? Tudo bem, gente? Olha só, esse vídeo é um desafio da gente poder fazer uma revisão geral, correndo de tudo que a gente viu, de uma forma bem rápida. Vai ser só um vídeo e a gente vai tentar extrair o que ficou de mais importante de tudo que a gente viu até aqui no ano, tá? Então, olha só, nós vamos iniciar com a Europa, né? Nós trabalhamos esse ano a transição, a mudança do mundo moderno, o chamado antigo regime, para o mundo contemporâneo, né? Então, o que seria esse antigo regime, esse mundo moderno? Ele era caracterizado pelo poder absoluto do rei, pelo mercantilismo, pela censura, o poder da igreja sobre a população, a influência no Estado, no governo. Então tudo isso eram características básicas do chamado antigo regime. E aí nós trabalhamos no início do ano, lá no século XVIII, algumas ideias que foram surgindo, chamadas ideias iluministas. Alguns filósofos no século XVII, século XVIII, começam a trazer pensamentos, ideias que combatiam esses princípios do antigo regime. Então, vinham com propostas de liberdade de expressão, a igualdade, a ideia de que todos são iguais perante a lei, né, pondo fim àquela hierarquia entre nobreza e o restante da população, né? Então, os privilegiados simplesmente porque nasceram nobres. Então, o iluminismo vem para quebrar isso aí, né? Trazer a ideia de mérito e não de privilégio por nascimento. E essas ideias iluministas, elas foram influenciando uma série de mudanças, de revoluções que foram acontecendo na Europa, né? A gente viu na Inglaterra as revoluções inglesas. A Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentarista, né, que a gente vê hoje. A gente tem a rainha da Inglaterra, ela é chefe de Estado, mas não é chefe de governo, tá? Então quem toma as decisões é o parlamento, ok? Na França, nós vimos a Revolução Francesa, aquelas idas e vindas, quebrando com aquela organização baseada no poder absoluto do rei, no privilégio da nobreza, do clero. Então a gente foi vendo uma série de mudanças acontecendo na França. E aí, logo depois, a gente viu na França também o surgimento, né, de uma figura que é o Napoleão Bonaparte, né? Falamos sobre ele. E o Napoleão Bonaparte, ele é fruto dessa Revolução Francesa. Ele era uma resposta aos anseios dessa burguesia. Então, ao mesmo tempo, manter as propostas defendidas pela burguesia, né, e não permitir que a revolução se radicalizasse, né, de modo que aquelas parcelas da população mais desfavorecidas pudessem implementar modelos mais radicais, né, de governo. Então Napoleão, ele vai se estabelecer, ele vai inclusive se tornar imperador, né, na França. E uma das coisas muito marcantes, importantes para a gente desse período do Napoleão, é o decreto do bloqueio continental. Vocês se lembram disso, né? Em que ele tinha como grande rival a Inglaterra. Por que Inglaterra? Nós vimos sobre isso também. Na Inglaterra acontece a Revolução Industrial. A Inglaterra larga na frente, tá? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi essa mudança no processo produtivo. Então, até então, as mercadorias, elas deixam de ser fabricadas de modo artesanal, né? E agora com a utilização de máquinas. Aí você pode produzir muito mais em um tempo muito menor, né? E com os preços mais baixos também. Então a Inglaterra saindo na frente nessa mecanização, novas máquinas, inventos, fábricas, e a Inglaterra então explode economicamente, né? E aí a França de Napoleão Bonaparte passa a ser a grande rival, né? E os franceses, Napoleão também vai dar um impulso à industrialização na França. E aí uma forma de combater a Inglaterra
foi através do bloqueio continental, em que dizia que nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra, porque senão as tropas de Napoleão iam lá e atacariam. Cara, isso teve influência direta na história do Brasil, a gente viu sobre isso. Vocês se lembram que o Brasil era colônia de Portugal, né, desde 1500, né, a colonização se deu mais especificamente a partir de 1530, por várias fases, né, nós tivemos um período dominante da cana-de-açúcar no Nordeste, logo depois o surgimento da economia do ouro, da mineração no Sudeste, na região de Minas Gerais, e a gente vai ver a transferência do polo econômico do Brasil, sai do Nordeste e vem para o Sudeste, tanto que a capital ela é mudada, a capital sai de Salvador e passa para o Rio de Janeiro, tá? Então, dentro desse contexto todo do Brasil, colônia de Portugal, a gente viu que nesse período da mineração, Portugal aperta o cinto, o número de impostos, de cobranças por parte da metrópole passa a ser muito maior aqui no Brasil, e isso vai trazendo descontentamento. E a gente viu alguns movimentos que foram surgindo de rebeliões, né? E os mais famosos na Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, a gente viu sobre isso, que eram insatisfações contra esse modelo de controle da metrópole, né, de Portugal sobre a colônia. E qual a diferença básica entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? Veja bem, a semelhança entre as duas, tá? A semelhança é que as duas tinham um caráter separatista. Mas veja bem, nós falamos sobre isso. Não se falava em independência do Brasil. Então a Conjuração Mineira, eles defendiam a criação de uma república separada de Portugal, mas em Minas Gerais. Assim como a Conjuração Baiana, também queriam se separar de Portugal, mas estabelecer uma república na Bahia, ok? Ficando isso bem claro, quais as diferenças principais entre as duas? A Conjuração Mineira, ela tinha um caráter mais elitista. A maior parte dos participantes, dos envolvidos, eram provenientes das classes mais favorecidas, né? Ficou famosa a participação de Tiradentes, né? Ele foi o único que foi condenado à morte. E diferente da Conjuração Baiana, onde teve uma participação maior de vários estratos da população, inclusive ex-escravos, né? Tinha como pauta da Conjuração Baiana o fim da escravidão, né? Foi duramente reprimida pelo governo, alguns líderes foram mortos. Pois bem, mas isso foi acendendo na população esse sentimento de insatisfação em relação a Portugal. E aí, quando nós falamos lá de Napoleão Bonaparte, sobre o bloqueio continental, lembra? Isso teve muito a ver com a nossa história, com a história de Portugal. Por quê? O rei de Portugal, na época era o príncipe regente ainda, né? O Dom João VI. Quem governava era sua mãe, Dona Maria Louca, mas como o próprio nome já diz, então ela não estava nas suas melhores faculdades mentais, então quem governava de fato era o príncipe regente, Dom João VI. E ele precisou tomar uma decisão. Por quê? Portugal tinha sua economia extremamente dependente da Inglaterra. Então, quando veio o bloqueio continental, proibindo de comercializar com a Inglaterra, como é que eles iam fazer? Então, eles ficaram nesse bico de sinuca entre a Inglaterra e Napoleão Bonaparte de outro. Vai obedecer a quem? E aí, então, toma-se a decisão de transferir a corte de Portugal, a sede da coroa portuguesa de Portugal, para o Brasil, Rio de Janeiro, né? Então, há essa fuga às pressas e cerca de 10 a 15 mil pessoas da nobreza de Portugal vêm para o Brasil, eles vão se estabelecendo aqui. Logo que eles chegam, a primeira medida tomada por Dom João VI é a abertura dos portos, que até então, o Brasil, como era colônia de Portugal, o Brasil só poderia comercializar com a sua metrópole, só com Portugal. E agora, com a abertura dos portos, uma vez que a coroa agora, o rei de Portugal está aqui, a colônia, o Brasil agora, os portos brasileiros estavam abertos às outras nações. E quem se deu bem nessa história toda foi a Inglaterra,
que tinham seus produtos industrializados e agora poderiam vender diretamente aqui para a colônia. Então, o rei foi ficando aqui, né, no Brasil, ele se torna rei nessa temporada dele aqui no Brasil, e isso foi em 1808, tá, gente? E quando chega em 1820, acontece uma revolução lá em Portugal, chamada Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, em que o Dom João ele é obrigado a retornar para Portugal. Então ele volta, mas ele deixa o seu filho, Dom Pedro I. Então ele fica no Brasil e Dom Pedro I ele vai liderar, juntamente com as elites brasileiras, esse processo de independência do Brasil. Tá? Então, em 1822, nessa condução de Dom Pedro, apoiado por esses grupos dominantes aqui no Brasil, declara-se a independência e o Brasil agora se separa de Portugal. Então, gente, foi essa coisa aí correndo, atropelada, mas espero que vocês consigam entender alguma coisa aí, tá bom? Mas um grande abraço a vocês, valeu!